Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a aplicação da chamada distribuição binomial em processo de inspeção por amostragem com a ajuda de uma função do Excel. Bom, para isso preparei aqui um pequeno probleminha. O comprador de um grande lote de lâmpadas precisa avaliar a proporção de itens defeituosos. Caso essa proporção fique acima de 1%, o lote deve ser devolvido. Mediante a inspeção por amostragem, esse comprador vai retirar uma amostra de 100 unidades e vai contabilizar nessa amostra o número de lâmpadas queimadas. A partir da observação amostral, o comprador vai avaliar o lote com determinado grau de confiança. Bom, aqui temos duas hipóteses. O nosso teste de hipótese tem a hipótese nula. A proporção de itens defeituosos no lote é menor ou igual a 1%. E a hipótese alternativa, a proporção de itens defeituosos é maior do que 1%. Bom, qual deve ser o julgamento do comprador se o grau de confiança desejado for de 95% e o número de lâmpadas queimadas na amostra for igual a 3%? Bem, eu vou aqui na planilha do lado utilizar uma função distribinomial, uma função do Excel, para realizar o seguinte cálculo. Eu tenho aqui nessa célula o registro da proporção de itens defeituosos da população de acordo com a hipótese nula. Lembrando que no teste de hipóteses, nós sempre começamos o teste de hipóteses validando temporariamente a hipótese nula. Então, até que prova contrária, a proporção de itens defeituosos da população é de 1%, não ultrapassa 1%. Ok? E aqui estou registrando nessa célula o tamanho amostral. Vamos retirar uma amostra de tamanho 100. Nessa tabela, eu vou contabilizar nessa célula a probabilidade de não encontrar nenhum item defeituoso em uma amostra de 100 itens, supondo-se que a proporção de itens defeituosos no lote seja de 1%. Nessa outra célula, vou calcular a probabilidade de encontrar um item defeituoso, e assim por diante. 2 itens defeituosos, 3 itens defeituosos, utilizando de uma função bastante útil no Excel. Bom, eu vou chamar essa função essa aqui, distri.binom. Nessa função, o primeiro argumento é o número de sucessos, aqui na verdade é o número de itens defeituosos que eu encontraria. Ponto e vírgula, o número de tentativas é o tamanho amostral. Ponto e vírgula, a probabilidade supostamente existente no lote, a proporção populacional, 1%. E o último argumento, falso ou verdadeiro, o cumulativo é falso, eu vou registrar falso porque eu vou querer calcular a probabilidade associada a não ter nenhum item defeituoso no lote. Depois eu vou arrastar essa fórmula para as células abaixo. Bom, essa função está me dizendo que a probabilidade de eu não encontrar nenhum item defeituoso em 100 é de 36,6%. Ok? Bom, vou fixar aqui o endereço B3, onde tem o tamanho amostral, e B1, onde eu tenho a proporção populacional de acordo com a hipótese nula. E agora eu vou arrastar mais uma linha. Eu tenho a informação de que a probabilidade de eu encontrar um item defeituoso em 100
de 36,97%. Essa proporção amostral coincidiria então com a proporção populacional. Mas se eu tirasse uma amostra de tamanho 100 e encontrasse dois itens defeituosos, ou seja, a proporção amostral maior do que 1%, que é a proporção supostamente existente no lote. A probabilidade de eu encontrar dois itens defeituosos, 18,49. Comentário. Essa função de distribuição binomial, com este argumento acumulativo falso, esta função está calculando a probabilidade de acordo com essa fórmula aqui. A probabilidade de x, por exemplo, a probabilidade de eu encontrar um item defeituoso, x igual a 1, em 100 itens. O resultado desse cálculo seria a coeficiente binomial n, 100, para x1, vezes a probabilidade π, 1%, elevado a x1, vezes a probabilidade de complementar de 1 menos π, 99%, ou 0,99, elevado a n menos x, que seria 100 menos 1, 99. Então, é esta função aqui, ou esta fórmula, que está sendo aplicada na função de distribinomial. Ok? Bom, continuando, eu vou arrastar essa fórmula por mais algumas linhas. Então, observem que a primeira questão, se nós estivéssemos desejando trabalhar com 95% de confiança, ou seja, o alfa de 5%, o que deveríamos fazer se encontrássemos 3 itens defeituosos em uma amostra de tamanho 100? Observem, a probabilidade de encontrar 3 itens defeituosos não é uma probabilidade pequena, 6,10%, como deveríamos avaliar. E, na verdade, a avaliação da hipótese nula perante o teste de hipóteses pode se dar mediante o chamado valor π. O que é o valor π? Eu vou primeiro construir aqui um gráfico em colunas. Colunas 2D agrupadas. Então aqui tem um gráfico de colunas, onde a altura de cada coluna é representativa da probabilidade calculada. Então, a primeira coluna, probabilidade de não encontrar nenhum item defeituoso. Segunda coluna, probabilidade de encontrar um item defeituoso. 2 itens defeituosos, 3 itens defeituosos. Daqui essa coluna. Então, o que é o valor π? O valor π é a probabilidade de, supondo-se hipótese nula verdadeira, 1% seria a proporção de itens defeituosos à população. Então, supondo-se hipótese nula verdadeira, e num teste unicaudal à direita, o valor π seria a probabilidade de eu encontrar um valor tão extremo quanto esse, 3 itens defeituosos em 100, ou mais extremo. Então, a probabilidade de encontrar um item, uma amostra tão extrema, ou mais extrema. Uma amostra tão extrema, 3 itens defeituosos em 100. Um comportamento mais extremo do que isso. 4 itens defeituosos em 100. Ou 5. Ou mais itens defeituosos. Então, o valor π é a probabilidade de, supondo-se hipótese nula verdadeira, eu encontrar, considerando-se a retirada de inúmeras amostras, repetidas amostras de tamanho 100, eu encontrar uma amostra que me dê um comportamento amostral tão extremo ou mais extremo. Tá? Então, a probabilidade de eu encontrar uma amostra que me dê um comportamento tão extremo quanto esse, 3 em 100 ou mais extremo, essa probabilidade é o somatório de todas essas probabilidades aqui. Eu tenho a contagem aqui abaixo, 7,94%. Então, a probabilidade de eu encontrar uma amostra, retirar uma amostra que me dê uma proporção amostral de 3% ou mais,
uma probabilidade razoável, 7,94%. Esse é o valor P. E como esse valor P é maior do que o alfa, eu não devo rejeitar a hipótese nula. Ok? Então, para um grau de confiança de 95%, o alfa de 5%, um valor P desse tamanho é maior do que o alfa, e nessas condições eu não rejeito a hipótese nula. Ok? Próxima questão. Qual deve ser o julgamento do comprador se o grau de confiança desejado for de 95%, novamente 95%, e o número de lâmpadas queimadas na amostra for igual a, deixa eu ver, corrigir aqui, eu quero colocar 4. 4. Então, se eu encontrasse 4 lâmpadas queimadas, 95% do grau de confiança desejado, ou seja, o alfa de 5%. Bom, para 4 lâmpadas queimadas, o valor P seria a probabilidade de eu encontrar uma amostra com um comportamento tão extremo ou mais extremo. E o valor P, então, seria de 1,84%. Esse valor P de 1,84% seria menor do que o alfa de 5%. Então, nessas condições, com o grau de confiança desejado de 95%, o alfa seria de 5%, o valor P seria menor do que o alfa. Nessas condições, eu rejeitaria a hipótese nula. Então, deveria sim rejeitar o lote. Ok? Se o grau de confiança fosse 95% e eu tivesse retirado ou identificado 4 lâmpadas defeituosas numa amostra de 100. E por último, qual deve ser o julgamento do comprador se o grau de confiança desejado for de 99% e o número de lâmpadas queimadas for de igual a 4? Bom, se eu quiser aumentar o grau de confiança para 99%, a minha chance de rejeitar a hipótese nula diminui. 99% de confiança significa um alfa de 1%. O alfa de 1% seria um valor maior do que o valor P. O valor P de 1,84% seria superior ao alfa. Então, se o grau de confiança desejado fosse de 99%, nós não deveríamos rejeitar a hipótese nula, e assim não deveríamos rejeitar o lote, mesmo que encontrássemos 4 lâmpadas queimadas numa amostra de 100. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.